Olá, desculpem a demora, colegas de faculdade, seguidores. Eu já não faço mais vídeo com tanta frequência como eu fazia antes. Bom, hoje eu vou sair um pouco do meu tema, que são livros, né, e livros que viraram filmes, e vou falar um pouco sobre afasia, né, a doença que acometeu o Bruce Willis, né, Vou falar um pouco sobre como eu lido com a minha afasia, né? Um, Bom, para começar, a afasia, ela pode ser decorrente de vários fatores, né? Um deles pode ser genético, né? Pode estar associado à idade, né? Conforme a pessoa vai avançando na idade, pequenas lesões podem aparecendo, uma dificuldade maior com a linguagem, e a afasia vai se concretizando, né, para ser diagnosticada pelo médico. O outro motivo seria, vamos dizer assim, uma doença, um tumor no cérebro, um, algum problema que do decorrer do avanço, né, dessa doença, a afasia vai se confirmando, né? E vai ganhando mais força, mais espaço na vida da pessoa. Isso é muito triste, né? Porque ela tem que lidar com a afasia e ainda por cima com um tumor que não se sabe se é benigno ou maligno, mas isso daí pode causar também, né? Mas a afasia mais comum aqui, de que se tem notícia, é a afasia decorrente de AVC, né? Principalmente de uma isquemia, que é no caso da minha afasia. Vocês sabem que num acidente vascular cerebral, se, a, se ele é hemorrágico, né? O mesmo seria isquêmico, né? Quer dizer, aquele que não houve hemorragia, mas houve uma falha no suprimento de oxigênio para aquela parte do cérebro que comanda a linguagem. Bom, o que o médico me explicou é mais ou menos isso, né? Quando essa parte do cérebro é afetada por isso, ela fica inoperante, ela fica, vamos dizer assim, morta, né? E as partes adjacentes do cérebro vão se acostumando aos pouquinhos a suprir aquela atividade que o cérebro desempenhava antes. Claro que nem com tanta eficácia quanto a parte do cérebro que foi designada originalmente para aquilo, né? Mas com o passar do tempo, você vai notando que, principalmente quando atinge o lado da linguagem, você vai notando que você não tem tanta agilidade em encontrar palavras, né, no seu acervo de memórias lá de palavras. Eu acredito que eu devo ter um bom acervo devido à leitura, né? Mas tem muitas pessoas que encontram uma dificuldade muito grande, então tentam substituir. Na hora da substituição, às vezes falha um pouco a memória, você não se lembra, você não se recorda que palavra você poderia usar naquele momento. Também na construção das suas frases, né? Você fica com uma certa dificuldade em encontrar cognitivos, em encontrar frases que tenham lá uma certa coerência. Você fica bem atrapalhado na hora de fazer. E o Bruce Willis citou uma coisa que é bem verdade, né?
Existem momentos em que você está elaborando uma frase. Para a pessoa comum, a pessoa que não sofreu nenhum tipo de dano cerebral, é quase que automático você formar uma frase, né? Para nós, não. Às vezes a gente vai procurar, né? O cérebro fica tentando procurar alguma frasezinha ou alguma palavra que se encaixe na frase que você quer dizer, e de repente te dá um apagão. Você não se lembra o que você ia falar. Você esquece plenamente o que você ia dizer, você se sente meio perdido, né? Como eu lido com a minha afasia, gente? Primeiro lugar, após o AVC, né, após a isquemia, eu tive que procurar os profissionais que são indicados nesse caso, no caso dessa doença, né? Você tem que procurar o neurologista, o fonoaudiologista. É muito importante mesmo. Você tem que ter o amparo de um médico, né, para fazer os exames específicos. Você vai procurar o auxílio de um fisioterapeuta que vai te ajudar nos movimentos, mas também vai te ajudar nessa questão da memória, né? De você se lembrar das coisas. Na afasia, não só você se esquece da linguagem oral, daquilo que você fala, daquilo que você estava acostumado a falar, né? Do teu padrão de linguagem, como você também tem uma certa dificuldade, dependendo do grau da isquemia, né? Uma certa dificuldade em escrever, né? Não só em elaborar o texto, mas escrever mecanicamente, como eu digo, porque no meu caso, o meu lado direito foi afetado, né? Então, a minha mão direita, ela já não tem tanta firmeza para pegar um lápis, uma caneta, como tinha antes. Nisso, o fisioterapeuta, ele é muito eficaz, né, nessa questão de fazer os exercícios, de aprender de novo, né, a escrever as letras e com as letras as palavras, né, e dar sentido a estas palavras. E também ajuda na sua concentração, na sua memória, em você se lembrar das frases e palavras que você usava antes, né, que você vai acessar aquele seu banco de memória e você vai se lembrar de como você falava. No começo da isquemia é bem difícil mesmo, gente, vou te falar. Você às vezes está procurando dizer alguma coisa, mas às vezes a sua memória, ela falha e você se esquece até mesmo do principal do que você ia dizer, né? Daquilo que seria a mensagem principal para você. Então você apaga muitas vezes por 1, 2 minutos, você fica olhando a brisa. E as pessoas não entendem, elas querem se antepor a você, né? Dizer o que você ia dizer, mas é preciso que as pessoas que te acompanham tenham um pouco mais de paciência para deixar você construir as suas palavras, né? A afasia, segundo os meus médicos, ela não tem cura, né? Ela se instaurou, é aquilo. O que você pode fazer é tentar, dentro da medida do possível, você fazer exercícios com o fonoaudiólogo, tentar recordar algumas palavras, tentar falar com aquela frequência, com aquela rapidez com que você falava antes. É claro que não vai ser, né? Você geralmente fala um pouco mais pausado, porque parece que não, mas o seu cérebro fica, né, procurando qual era a palavra adequada para aquela frase, né?
Outra coisa também que os seus amigos podem tentar te ajudar, na maioria na maioria das situações, né? Quando você vai falar uma palavra, os seus amigos não completarem. Tenha um pouco mais de paciência e deixem você completar, você encontrar, né, no teu conjunto de palavras ali, qual seria a mais adequada, ou o que era exatamente o que você queria dizer, né? Um, a afasia, ela não atrapalha o nosso convívio com as pessoas, né? Um, mas ela deixa os agitadinhos um pouco mais nervosos, porque a gente quer falar as coisas e as pessoas às vezes atropelam a gente, querendo antever as nossas ideias, né? Nesse caso, a pessoa que tem afasia, ela precisa ter lá um certo jogo de cintura e ter uma conversa franca com os amigos, né? Olha, me deixa construir a palavra que eu queria. Aí depois você pode até me ajudar, né? Mas permita que eu tenha, né, essa possibilidade de construir as minhas palavras, porque isso é muito importante dentro dessa enfermidade. Você você procurar as palavras certas, colocar elas dentro de uma frase e dar significado àquela frase, né? Para que o dano não seja tão profundo quanto era, né? Quanto era no comecinho, quando você teve a isquemia ou quando a afasia se apresentou. Geralmente, quando a afasia ela é genética devido à idade ou quando ela é decorrente de alguma doença cerebral, quase sempre quem percebe esse distúrbio na linguagem é a própria pessoa. Ela é quem nota que ela está com dificuldade em encontrar palavras e símbolos, em ter uma frequência, né, do seu vocabulário e das suas frases como era antes. Então, essa pessoa, o mais indicado que ela faça é procure um médico imediatamente, né? Porque o médico ele pode diagnosticar e ele pode dar um tratamento junto a terapeutas, a fonoaudiólogos, né? Que podem retardar esse processo, né? Que podem fazer com que você se sinta uma pessoa com a capacidade de comunicação, né? Com essa, porque se comunicar é muito importante. Uma outra coisa que eu sinto, assim, as pessoas que têm afasia, é muito importante que elas conversem com amigos, com vizinhos, que elas conversem, que elas mantenham ativo esse esse diálogo que elas tinham, essa comunicação, né? Porque, de certa maneira, elas fazem com que o cérebro ele se lembre das palavras, ele se lembre de como era a comunicação daquela pessoa, né? Uma pessoa que ela fica muito isolada por causa da afasia, ela tende aos pouquinhos piorar, esquecer, né, algumas frases, algumas, algumas interpretações que ela tinha, alguns jeitos, trejeitos de comunicação, né? Deixar a pessoa muito isolada não é uma boa, porque todo ser humano precisa se comunicar, né? É uma coisa comum no homem, né? Precisar conversar, precisar estar com alguém, precisar trocar
essa gama de palavras que a gente tem dentro da gente e se comunicar. Lembra do filme O Náufrago, né? Quando ele estava sozinho, ele criou o Wilson, porque o homem precisa se comunicar, né? É importante para ele formar essas palavras, e quando ele não conversa, na afasia, essas palavras vão se perdendo, né? Durante esse processo é muito importante manter os familiares juntos, manter as amizades, né? E que essas amizades estejam cientes do que está acontecendo com você. Não é uma coisa que se deve manter só para você. Ah, eu tenho esse distúrbio, essa doença, mas eu vou guardar só para mim, não vou contar para ninguém. Isso é errado, você tem que falar que você tem, porque as pessoas, nos mínimos detalhes, elas podem ajudar, né? Elas podem ajudar na sua maneira de comunicação, a se lembrar das palavras que você está habituado a usar, né? Na rapidez, na frequência da tua mensagem, de como você falava, as pessoas vão se lembrar, né? E elas vão te ajudar de certa maneira, né? Elas, até mesmo com a paciência de não interpor quando você está tentando lembrar de alguma coisa, né? Porque uma coisa também que é comum na afasia é as pessoas desenvolverem algum tipo de gagueira, né? Por conta de querer falar rápido e das outras pessoas que estão ao redor dela ficarem, muitas vezes, colocando pressa naquela comunicação. A pessoa com afasia, ela se comunica mais devagar, né? Porque ela precisa encontrar as palavras que ela queria dizer, e quando a cabeça dela não lembra, ela vai buscar uma outra palavra equivalente àquela palavra, né? Um recado que eu dou para todo mundo, gente, todo mundo que sofre de uma coisa assim, ou que desconfia que sofra de uma coisa assim, procurem um médico. Expliquem o seu caso. Às vezes pode ser um outro distúrbio, né? Que só um médico pode diagnosticar. Só um médico, só quem é especialista pode diagnosticar, né? Não busquem diagnósticos pela internet, pelo YouTube, pelo Instagram. Busquem diagnóstico com um profissional que estudou para aquilo, né? Quer seja para afasia, quer seja para qualquer outra doença. O profissional que estuda para aquilo, ele tem competência para analisar se o que você tem é isso mesmo, ou se o que você tem é um distúrbio que de repente pode ter cura, ou que seja psicológico e passageiro, né? Mas ele pode diagnosticar, né? É importante que vocês procurem a orientação de um especialista, tá ok? Bom, gente, essa é a maneira com que eu lido com a minha afasia, né? Eu sei que é uma grande dificuldade que tem interferido de uma certa maneira na maneira com que eu me comunico, né? Mas o tratamento me deu uma certa autonomia, porque eu ainda consigo expressar o que eu sinto, eu ainda consigo dizer as coisas que eu sinto, eu ainda consigo buscar aqui no meu acervo de palavras algumas palavras que eu queria dizer, né? Algumas coisas que realmente eu queria dizer. Então a minha linguagem não está muito diferente do que eu era antes da isquemia. E isso graças aos médicos. Eu encontrei médicos muito bons no SUS, né? Eu agradeço muito ao SUS, muito por isso, né? Seja lá qual for o médico que vocês vão procurar, né? Que vocês encontrem todo o apoio do mundo, porque
eu acredito que a pessoa que ela tem uma certa responsabilidade com relação à saúde, ela vai procurar alguém adequado àquela enfermidade que ela tem, né? Gente, boa sorte para vocês, tá? Para aqueles que são acometidos por essa doença, eu desejo a vocês bons profissionais e uma chance de boa comunicação, e saibam conviver com aquilo com leveza, com responsabilidade, e sabendo que a nossa comunicação, ela se dá por palavras, mas também não se dá só por isso, né? Muitas vezes um gesto também faz parte da nossa comunicação, tá? Gente, boa sorte e procurem sempre o profissional adequado para a enfermidade que vocês têm, tá bom? Beijos, até a próxima.